Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gidemias, vocês são todos muito bem-vindos. Gente, é inacreditável a gente olhar para aquela manifestação e ver Silas Malafaia babando, falando alto, para tentar defender o indefensável. E olha que nós já tivemos, ao longo da história da humanidade, grandes manifestações. E essas manifestações sempre foram para defender direitos. Eram manifestações legítimas. Gente, porque você sabe o que é interessante? É que nessas manifestações a gente não vê, por exemplo, Silas Malafaia, ele é um pastor, certo? A gente não vê Silas Malafaia dizendo que aquelas manifestações é para defender o direito do pobre. Essa manifestação não é assim, olha, estamos nos manifestando para as pessoas comerem melhor, vestirem melhor, ter dignidade. Essas manifestações não é para mais médicos, mais escolas, universidades. Não é assim, o preço do combustível está muito alto e a gente veio se manifestar para melhorar. Inflação, mais emprego. Não, não. Uma manifestação ilegal e o único objetivo dela é tentar livrar a cara de alguém que em 4 anos que esteve no poder destruiu as bases democráticas. Ele colocou em xeque o nosso sistema eleitoral, incendiou o país com ódio, com discurso, um discurso inclusive antipolítica. E esse cara cometeu crimes. E aí o que estamos vendo é patético. Não é uma manifestação legítima. Porque a Constituição dá a todos o direito de se manifestar. Mas quando você se manifesta por um motivo claro, legítimo, esse está claro, sim, mas está tentando defender o indefensável. E é por isso que os bolsonaristas não gostam, mas por isso que eu costumo dizer que não dá para comparar Lula com Bolsonaro. Ah, o Lula é perfeito? Não, claro que não. Mas veja que enquanto de um lado você tem uma manifestação para livrar a cara de alguém que tentou um golpe de Estado, de alguém que trouxe ao Brasil uma visão atrasada da política do mundo. Do outro lado você tem um Lula que está fazendo política. Olha, enquanto um figura apenas em páginas policiais, o outro está melhorando a vida das pessoas. Você vê agora o nosso trânsito com o mundo. No governo Bolsonaro, a gente falava de desmatamento, destruição do meio ambiente. No governo do Bolsonaro, o combustível foi lá nas alturas. E a Petrobras teve lucros recordes às custas da patuleia miserável. Tirou do pobre no preço do combustível para enriquecer quem já tem todo o poder, todo o dinheiro. Então, olha a diferença de política
E eu sei que hoje no Brasil não se reconhece o que o Lula está fazendo. Mas sabe por quê? Porque está sempre dentro do campo ideológico. Principalmente no mundo bolsonarista, que a gente cansa de dizer aqui que é um mundo fora da realidade, as pessoas dizem, o que é que o Lula está fazendo? Amigo, está aí. E sem contar, gente, que se tem uma coisa que o Lula tem e que Bolsonaro jamais terá, Lula é um humanista. Com todos os seus acertos, erros e defeitos. Não quero dizer aqui, é perfeito, não. Longe de mim. Mas ele é humanista. Ele pensa nas pessoas. E desde que o Lula, é político, que ele se preocupou com pessoas. E se hoje o pobre ainda tem algo na sua mesa, isso deve-se às políticas públicas que o Lula fez. Até antes de assumir o governo, aquela chamada PEC da transição, que o Lula já tinha aprovado o Bolsa Família para R$600. Porque o Bolsonaro tinha dado 600 até o mês de dezembro, ou seja, mais uma politicagem para ganhar a eleição. Agora você imagina, alguém que recebia 400 e vai receber 600 até o mês de dezembro e a partir de janeiro a pessoa começaria a receber de novo 400. Quer dizer, o dinheiro já é pouco e você diminui o valor. O Lula vai lá e aumenta para R$600. Não. Eu quero aqui corrigir a fala dos ignorantes que vão dizer, mas isso aí, porque... Não. É que essas pessoas estão sempre dentro das suas bolhas e não saem para outros estados. As pessoas estão em São Paulo e a realidade hoje de São Paulo não pode ser comparada com a realidade, por exemplo, de estados do Nordeste do país. Porque nos estados do Nordeste tem muita gente que passa fome. E também não resolve você só visitar as grandes capitais do país. Sei lá, o cara vai visitar e ele vai apenas na Grande Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, mas ele vai nas capitais. Não. Você vai na periferia das grandes cidades, as pessoas estão passando fome. E esse benefício é um alívio para essas pessoas. E essa luta, por exemplo, Silas Malafaia, um pastor, essa luta era dele. Corrigir as desigualdades sociais, ou se a gente não consegue corrigir, diminuí-las. Então, o Lula é um humanista. Alguém que cuida das pessoas, que é humano, que tem coração, que chora. A gente viu quando ele assume a presidência, o Lula chora, porque passou em algumas ruas e viu as pessoas passando fome. Se isso não comove você, a pergunta que eu faço é: que tipo de ser humano tem aí dentro? De você passar e ver o outro mendigando, passando fome, nas ruas. E o cara tem coragem de dizer que o Lula quer esse tipo de política, que é para as pessoas votarem nele. Que tipo de ser humano é você? E digo mais, Jesus Cristo, falando um pouco de Jesus, porque Silas é o cara que fala em nome de Jesus. Quando ele veio aqui, ele andou com elite, ele andou com ricos. Mas a prioridade de Jesus era sempre quem? O pobre, o desvalido, o miserável. Não dá para comparar, gente. Só se faz essa comparação entre Lula e Bolsonaro dentro do campo ideológico. Porque se sair fora desse campo não dá para proteger, não tem. E esse golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar e agora está tentando se defender, e isso é indefensável, o inelegível,
não tem como se defender, e não é à toa que ele está inelegível, né? Por mais crimes que ele cometeu. Não dá para comparar. Porque um está governando, fazendo política para o pobre. O outro está tentando se defender. E é patético ver um pastor que poderia estar, sim, numa manifestação. Eu queria ver o Silas. Viu, Silas? Adoraria Silas. Bolsonaro não, porque Bolsonaro não se importa com ninguém. Não se importa com o povo. Não é à toa que ele, na pandemia, morreu mais de 700 mil pessoas. Esse é a pessoa que se importa? Esse é o patriota? Mas eu adoraria, Silas, ver você numa manifestação, mas defendendo que as pessoas saíssem das ruas, defendendo que as pessoas tivessem comida na mesa, defendendo moradia, defendendo educação. Era isso, Silas. Seria maravilhoso. Porque é patético ver você que diz que fala em nome de Deus e nas causas de Deus, gritando para o mundo ouvir de que Bolsonaro não tem culpa de nada. Só em você tentar essa defesa em praça pública é porque existe culpa no cartório, né? Adoraria, Silas, um dia ver você defendendo a causa pela qual a igreja existe. E manifestações, gente, ela serve, ela existe e está na nossa Constituição para defender o direito, principalmente daqueles que os direitos lhes são tirados. E Malafaia e Bolsonaro fizeram uma na Paulista, fizeram uma no Rio de Janeiro, estão dizendo que vão fazer mais por aí. E tudo isso apenas por um motivo, para evitar o inevitável, que é a prisão de alguém que veio para a política. E veio para essa política e não fez nada em favor dos que mais necessitavam. Deixar aqui, não existe nenhuma comparação entre Lula e Bolsonaro. E se essa comparação ainda é feita, é porque estão dentro de um campo ideológico. Porque se sair fora desse campo, são duas... Não dá para comparar nem como político, nem como pessoas, nem como nada. Lula é infinitamente melhor que Bolsonaro. Em tudo. Em tudo que você imagina. Não dá para comparar. Eu até recebi aqui um comentário de uma inscrita que ela disse, ele nunca vai chegar aos pés do Lula, nunca vai mesmo. E é porque o Lula é perfeito? Já disse não. Mas só em ele ser humano, humanista, e pensar no outro, ele já está anos-luz à frente de alguém que permitiu que as pessoas morressem à míngua na pandemia. Um grande abraço para vocês, muito obrigado.